Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E a nossa convidada de hoje, ela é tradutora, escritora, autora do livro Almas Gêmeas. Ela é residente de Lisboa, Portugal, mas tem família aqui no Brasil também. Tenho aqui comigo Ana Honrado. Tudo bem com você? Eu ia te dar boa tarde, mas para você já é boa noite, né? É Tudo verdade. bem por aí? Está tudo ótimo. Obrigada Que pelo bom. convite ou por aceitar o meu pedido, digamos. Sim. Bom, quando você entrou em contato, mandou e-mail, eu fico bem feliz porque eu recebo, né, diversas pessoas querendo participar, assessorias de imprensa, e vai muito de encontro do que eu tenho, né, estudado, pesquisado, muito sobre Portugal, porque, né, o Clube de Autores, que é parceiro e patrocinador aqui do podcast, está num processo de internacionalização, então está com a sede em Lisboa. Então, naturalmente, a gente tem estudado, pesquisado, porque, né, toda a parte de marketing e comunicação a gente tem que estar cada vez mais dentro, né, do mercado, do negócio. Então, fiquei muito feliz, né, com o seu e-mail, que eu falei, tá indo muito de frente com aquilo que eu tenho buscado, estudado, né, pesquisado sobre profissionais do livro aí em Portugal. E já queria começar a nossa conversa, Ana, perguntando para você quando e como que surgiu, né, o seu interesse pela literatura? Quais foram suas referências? Conta um pouquinho para a gente. Eu, na realidade, gosto muito de línguas, idiomas, escrita. Eu sempre gostei muito desta parte da escrita e da leitura. Por alguma razão, eu sou tradutora e intérprete, não é? Muito focada nesta parte. Mas, efetivamente, sempre me foquei muito no traduzir os livros dos outros. Portanto, no fundo, acabo por ser quase a primeira leitora e traduzir aquilo que me chegava às mãos por parte das editoras. Mas como sempre gostei muito de escrita, pensei, bem, porque não? Além disso, eu gosto muito de tocar viola, ukulele, etc. E gosto de compor. Só que compor músicas não tem propriamente muito que ver com fazer um livro, ou escrever um livro de romance, ou um livro técnico. Sim, a Pensei, escrita é bem diferente, né? Eu pensei, não tem nada a ver, nunca na vida me vou meter por aqui. Ainda que eu gostasse muito, eu pensei, não, eu não tenho jeito para. Entretanto, o ano passado, aconteceram aqui umas coisas na minha vida, a nível pessoal, e dei aqui uma reformulada e resolvi começar a fazer cursos de escrita criativa e adorei. E os rabiscos que eu tinha na gaveta guardados saíram da gaveta, levaram uma nova cara e acabei por publicar. E já agora, pegando aqui um pouquinho naquilo que falaste há pouco do Clube de Autores, eu por acaso tentei publicar com o Clube de Autores, precisamente porque vi que eles estavam a criar aqui uma parceria com Portugal. Sim. Só que eu não sei se foi um problema do site na altura, eles não estavam a conseguir pôr o valor que eu queria no livro. Eu estava a tentar através do site português. Nós andámos com vários e-mails para cá e para lá, nunca conseguimos. Então eu acabei por fazer com outra editora. Mas realmente, como tenho família no Brasil, tenho muitos leitores no Brasil, era uma ideia, era realmente publicar com o Clube de Autores, porque seria ouro sobre azul, como nós dizemos aqui. Que legal. Bom, se você quiser, eu te ajudo, né, de repente uma publicação futura, enfim, até explicar um pouquinho mais sobre o clube, mas bem legal essa experiência, né? Não que o foco seja o clube, mas é um fato, tipo assim, chegou em Portugal, já tem sido falado, né? Já está sendo uma opção, né? Dentre os autores Sim, sem portugueses, dúvida. né? Primeiro Então, porque é algo que está muito enraizado. Você já tem o Clube de Autores há muito tempo. sim. Eu acho que vem um pouco daí, ainda que seja uma coisa muito recente cá. O facto de ser algo que existe há muito tempo no Brasil causa aqui algum conforto. Porque efetivamente a autopublicação por vezes não corre como esperado, não é? E saber que é Sim. algo que já está muito enraizado
causa conforto, mas realmente no meu caso, infelizmente, não correu como era esperado e Uhum. acabei por ter que ser por outra via. Ah, sim. Mas interessante. Um pouco antes, né, você trabalha como tradutora, como você disse, né? Exato. Eu queria entender, até para os nossos ouvintes também, como que funciona esse trabalho de tradução. Então, você, por exemplo, você trabalha para uma editora que tem uma demanda de um livro que precisa ser traduzido e vem para você. Como que é essa dinâmica do trabalho, né? Ou você faz por conta própria, enfim, como que é isso? É assim, eu quando comecei a minha carreira de tradutora, quando saí da faculdade, efetivamente comecei na área literária, portanto comecei na tradução de livros. Uhum, Normalmente o que acontecia era as editoras contactavam-me diretamente. A maior parte das editoras aqui tem uma lista de tradutores e contacta sim. vários, diga-se de passagem. E depois, dependendo dos preços, eu suponho que seja igual no Brasil, ele Sim. escolhe o tradutor. Pronto, eu tenho uma ou duas tradutoras editoras com as quais costumo trabalhar com alguma frequência. E sim, o livro vem para mim em formato PDF ou Word, Uhum. é traduzido e depois é enviado novamente para a editora, que trata de todo o resto do processo, portanto, Sim, paginação, capa, marketing, etc. sim, entendi. E, bom, a gente está falando de tradução, o livro ele chega em outras línguas e você traduz para o português ou o contrário? Você pega os livros em português para traduzir em inglês, por exemplo. Ele já vem em outra língua e você põe no português, é isso? É exatamente, é assim, é sempre importante que nós façamos tradução para a nossa própria língua, porque lá Uhum. está, traduzir para uma língua que não é a nossa, Ah, não, as línguas não faz é mais sentido, né? complicado, sim, as línguas Sim, têm nuances, há aqui pequenas coisinhas que às vezes nos escapam, portanto convém traduzir é, sempre para a nossa própria língua. sim. Tem que ser quase que nativo ou uma pessoa extremamente estudiosa de uma outra língua para conseguir o trabalho de tradução. E a tradução, acho que é muito importante, Ana, não é simplesmente trocar palavras, né? Tem que colocar as gírias, tem que fazer todo um trabalho de Exato. adaptação, de repente, cultural, para a história Uhum, fazer sentido, né? Então, o trabalho é muito exatamente. além de saber a língua, é uma adaptação técnica do livro mesmo, né? Sim, sim, sim. Inclusive eu trabalho como intérprete voluntária para uma Uhum. empresa, ah, para uma empresa de migração, de ajuda de pessoas que migram e com problemas a nível de dinheiro, etc. E trabalho com algumas intérpretes brasileiras, e nós ficamos em salas fechadas como intérprete, não é? E é engraçado porque nós, as vivências e a forma como nós falamos é a mesma língua, mas é completamente diferente. E nós acabamos por comentar isto quando estamos na cabine e dizer, epá, realmente nós estamos a falar a mesma língua, mas há aqui coisas que não são a mesma coisa. Inclusive, eu hoje de manhã estive a fazer um outro podcast com uma moça também brasileira. Eu estava com muito medo de dizer alguma coisa que fosse errado. Aham. É, por exemplo, né, nós dois falamos português, mas tem diferenças muito claras entre uma língua. E eu começo a perceber muito, lendo muito mais, seja portais, conteúdos aí de Portugal, tem diferenças substanciais, né? Tem Uhum, palavras que eu não sei que existe, e eu imagino que o contrário também exista. com certeza. Então, se tem toda essa característica, né, cultural e de escrita dentro da mesma língua, que é o português, imagina quando a gente vai pro francês, pro espanhol, pro inglês, pro Exato. alemão. Então, talvez esse é o maior desafio do tradutor, você acredita, é conseguir fazer todas essas ajustes necessários para que o livro não perca sentido, talvez? Assim, a nível do literário, sim, até porque traduzir um documento literário, eu também trabalho muito com documentos técnicos, maioritariamente sou Ah, sim. tradutora técnica, faço muito a nível legal e médico, e não tem nada a ver com o literário, porque nós no literário, as editoras, sendo muito honesta, as editoras dão-nos alguma liberdade, no sentido em que liberdade artística, porque um Sim, livro, não é, ele tem que ser artístico, um documento técnico tem que ser o que lá está, e, sim. portanto, a nível da tradução literária, sim, eu diria que sim. As nuancezinhas são as coisinhas mais importantes. Sim. Aí, essa era outra pergunta que eu ia fazer. O tipo de obra, né, o tipo de livro que você trabalha. Então, tem a parte artística, literária e os livros técnicos, né? Então, Uhum.
essas duas partes, né, você trabalha, né? Qual que é mais desafiador? Porque eu imagino que um livro técnico, né, sei lá, um livro de medicina, né? Às vezes a gente não sabe nada sobre medicina e tem que fazer um trabalho, sei lá, um livro de direito, né, de arquitetura, que seja. Cada um tem uns desafios assim, mas o que que você vê como mais complicado, aquilo que você também mais gosta de traduzir, de dos tipos que você trabalha? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. E assim, neste momento eu já trabalho como tradutora desde 2007, portanto, Bom nestes tempo. temas, Sim. é isso. Já chega aqui um ponto que já não é que eu acho complicado, é mais aquela questão do, porque, por exemplo, eu já a nível da medicina e do direito, eu já tenho isto de tal forma enraizado que Uhum. é quase, como nós dizemos em português, chapa 5, que eu Uhum. leio e ponho, não é? É porque já sei o que é. A nível Sim. do literário é diferente, nós estamos a ler uma história e depois também tem aquela parte eu acho que cada leitor lê um livro de maneira diferente ou interpreta-o de maneira diferente. E nós, enquanto tradutores, é igual. E é muito difícil, às vezes, nós distanciarmos-nos do livro e não traduzir como leitor. Ou Entendi. seja, acabamos por, se calhar, depois estar a passar uma imagem, não é, da história que não é bem aquilo que o autor se calhar quis. Mas, Uhum. É, é os desafios do trabalho da tradução, né? sim. Bom, aí, né, você iniciou sua carreira na literatura, na parte de tradução, e em um determinado momento você falou assim, opa, quero também ser escritora, porque de fato você escreve, né? Apesar que você Uhum. tem uma obra pronta e você escreve, então o domínio da língua você tem que ter, né? Você estudou para isso, mas ao mesmo tempo criar uma história abre um universo completamente novo, né? É O verdade. que você sentiu assim de eh, maior desafio? O que que te fez também, gostar bastante da escrita ao ponto de terminar e publicar um livro? Conta para mim um pouquinho, assim, sobre essa experiência relativamente nova, né, como escritora e autora publicada. É assim, antes de mais, o escrever um romance para mim foi algo novo. Porque realmente não era um tema que eu, quer dizer, dominava enquanto leitora, nunca enquanto escritora. Sim. Ah, e então pensei, bem, vamos lá ver, eu vou começar aqui a Sim. escrever e vamos ver no que é que dá. Aham. Eu tinha uma ideia, comecei a escrever, inclusive até podemos falar já um bocadinho do livro em si. Sim, sim. Portanto, o livro chama-se Almas Gêmeas, e ele começou por ser um livro que era focado numa determinada personagem esta que é a Lilith, que se calhar, não sei se as pessoas conhecem, mas seria supostamente a primeira mulher, e não Eva, sendo a primeira mulher como a Sim. maior parte das pessoas conhece. E eu acho que a personagem de Lilith foi muito deturpada, há muitos mitos ao redor dela, e eu pensei, eu Uhum. tenho que escrever um livro sobre esta personagem e dar-lhe aqui uma certa humanidade. E Sim. então comecei a escrever, a pensar, é isso que eu vou fazer. O livro é dividido em 3 partes já agora. E portanto eu comecei a escrever, achando que estava a escrever o livro do início, cheguei ali ao final do que estava a escrever e disse, isto vai ser a segunda parte do livro, eu vou ter que escrever uma parte antes, porque terá, Aham. terá que ser, porque tem que haver um antes. Então acabei por escrever depois a parte 1, e quando escrevi a parte 1 e a parte 2, reli e disse, não, isto agora tem que haver uma parte 3, porque não faz sentido Sim. terminar aqui. Aham. Então, no fundo, acabou por ser um livro um pouquinho desafiante para mim, porque realmente foi escrito de frente para trás, de trás Sim. para a frente, não é? Andei aqui um bocadinho, acho que não foi uma escrita natural, Aham. mas estou super contente com o resultado.
Que legal. Vamos colocar, é a primeira experiência como romance, então você foi descobrindo o processo, né, de construção desse livro ao longo do próprio, né? Eu imagino que para um próximo romance já vai ter experiência, né? O que você cometeu de erros e equívocos você não vai repetir, mas tem naturalmente muita experiência boa que você acumulou. E esse processo como um todo de escrita levou quanto tempo, assim? Só para a gente ter uma ideia, assim, entre você tomar essa decisão de escrever o livro até ele ficar pronto. Foi muito tempo, assim? Não foi muito tempo, até porque eu tinha esta ideia e demorei mais tempo a decidir-me a começar a escrever do que Uhum. propriamente a escrever o livro, porque uma vez que peguei nas ideias que tinha, foi fluindo super rápido. Ah, que legal. E realmente chegou ali um ponto que eu disse: eu acho que isto está pronto. Não, acho que não, porque chega um ponto que eu também acho que às vezes não há necessidade de estarmos a pôr mais coisas na história, simplesmente para encher o livro. E aquilo que eu gosto é. Eu descrevo a minha escrita um bocadinho como uma conversa de café. No sentido Hum, em que, não é? Eu quero que seja uma coisa simples, uma coisa que a pessoa agarre, se uhum. sinta aquela necessidade de chegar ao Sim. fim, não é? Portanto, eu também Aham. não quero escrever uma coisa que seja muito longa e maçante. Eu quero que seja uma coisa que as pessoas realmente agarrem e digam: epá, eu não consigo largar este livro, eu tenho que ler, ele é tão pequeno, Sim. no sentido em que nós Sim. temos, não é? Eu vou ler isto até ao fim, entre hoje e amanhã. Que Então, legal. é mais por aí. Eu imagino que, pela sua experiência profissional, facilitou o processo de escrever o livro. Igual você falou, demorou para você começar a escrever, mas depois que escreveu, fluiu e deu tudo certo. O seu trabalho como tradutor te ajudou nisso? Você acha que foi importante? Te ajudou? Você acha que, por mais que são áreas diferentes, naturalmente, mas toda essa experiência sua te ajudou para o livro correr tudo bem? E conhecendo já o mercado literário, Uhum. você acha que foi uma vantagem que você teve ali para, de fato, colocar o livro publicado, né, todo esse processo editorial? Eu confesso que nunca tinha pensado muito nisso, mas é possível. A tradução é um mercado, um mercado, é uma profissão na qual nós precisamos de muito foco, principalmente porque nós, a maior parte dos tradutores trabalha em casa sozinho, e é muito fácil nós perdermos o foco e nos focarmos Uhum. noutras tarefas. Eu acho acho que nesse sentido, sim, ajudou muito a nível de foco. Um, e também, obviamente, a nível da linguagem, não é? A nível gramatical, a nível da construção frásica, sim. E como eu gosto muito de ler, acho que tudo isso complementou Uhum. o processo de escrita. E claro Sim, que enquanto estava a escrever, estava a fazer um curso de escrita criativa e, portanto, tive por isso. trás uma professora que, na realidade, também me foi pondo aqui umas dicas e foi-me dizendo: atenção, aqui se calhar é melhor pôr um ponto final, porque para dar aqui um ênfasezinho a este parágrafo. Eu acho Uhum. que aqui o meu ponto fraco é mesmo aqui as descrições e às vezes faço muito longos, então ela foi-me dizendo: atenção, é melhor pôr aqui um ponto, se calhar é mais importante, vais realçar aqui agora esta frase, isto é importante e tal. Portanto, tudo isso acabou por ajudar. Sim. E o contrário, acho que até pegando esse gancho que você falou sobre o curso de escrita criativa, você entendendo mais a fundo a cabeça de um romancista, você acha que pode te ajudar no trabalho de traduzir um romance? Você acha que essa volta pode ser um complemento? Porque de repente você consegue pensar na cabeça do escritor, né? Ou não faz diferença, assim, o trabalho ele é mais técnico mesmo? É assim, eu tento não fugir muito àquilo que lá está, por mais que às vezes seja difícil. Mas eu tento não fugir muito e gosto muito de, se tiver essa oportunidade, de discutir certas partes com o autor. Portanto, Uhum. ainda que eu trabalhe muito com editoras, eu também gosto de trabalhar diretamente com certos autores, tanto que já tenho tido autores que me contactaram a perguntar se eu podia traduzir, maioritariamente através das redes sociais. E eu gosto bem mais desse processo porque estou muito mais ligado ao autor da obra e é muito mais fácil às vezes discutir aqui pequenas coisinhas do género. Eu estou a entender isto desta forma, ou até mesmo, normalmente é a nível dos títulos dos livros, porque às vezes é diferente. Sim. E às vezes eu discuto com eles o que é que vos parece se em vez de trocarmos por isto, porque eu acho que vai dar mais ênfase aqui em Portugal. Eu acho que é Ah, super importante termos conversar esta com o aproximação. escritor, você diminui para
praticamente zero a chance de erro, né, na tradução. Sem dúvida, sim. Porque você vai estar com a anuência, né, com o aval do autor, tipo assim, não, dessa forma funciona. Foi dessa forma que eu pensei Uhum, também. Então, ajuda bastante, né? Só uma dúvida que eu fiquei, você falou lá atrás, da sua formação. Qual que foi o uhum. curso que você fez? A Eu faculdade? fiz a licenciatura de tradução e, entretanto, fui fazendo vários outros cursos, Sim. pós-graduações, mestrados, doutoramentos, sempre mais ou menos dentro da mesma área, mas, Ah, entretanto, fiz também turismo e fiz uhum, um doutoramento em interpretação de conferências. E agora realmente é que me resolvi focar aqui com pequenos cursos de escrita uhum, criativa e storytelling, sim. por aí. Mas a licenciatura foi tradução, né? Então, que foi Uhum, a base ali de estudo, né? Legal. É, aqui também tem vários cursos. Eu também fiz alguns cursos de escrita criativa. Eu acho legal que abre a nossa mente, né? sem Ainda mais dúvida. a gente fica bem entusiasmado em escrever, e a gente quer escrever da melhor forma e a gente vai aprendendo, vai aplicando o que a gente aprendeu. É, bom, Ana, o livro escrito é um desafio, né? Escrever, finalizar o livro. E o desafio seguinte é publicar e depois lançar o livro. Uhum. Quando você terminou de escrever, você teve aquela dúvida, tipo, o que eu faço agora, né? Você já sabia esse caminho a ser perseguido? Você até falou mais cedo que tentou publicar pelo clube de autores, né? Como que foi essa pós-escrita, esse momento de publicar e vender? E assim, eu na realidade, eu pensei em enviar o livro para uma editora tradicional. Sim. Mas quando comecei a pesquisar, nós temos que ficar à espera cerca de 6, 8 meses por uma resposta, e depois podemos não ter muito a dizer sobre o processo de divulgação, o marketing, a capa, tudo isso começou-me a dar assim umas coisas aqui no peito. Uhum. Começou-me a dar ali uma impaciência e eu pensei, não, eu prefiro fazer por mim. Eu Sim. sei que a autopublicação é extremamente complicada, ah, não é que seja dispendiosa, mas sim a nível de tempo. Nós Uhum. perdemos tempo para ficar uma coisa como deve de ser, porque realmente somos nós que fazemos tudo. A formatação do conteúdo, da capa, a divulgação, o marketing, os eventos, tudo. Exato. Mas eu vou ser sincera, eu prefiro, Uhum. ainda que se calhar não tenha um feedback tão grande, ou pelo menos inicialmente, dos leitores, eu prefiro assim, porque estou muito mais envolvida e Exato. consigo focar-me nas pessoas que realmente quero que se foquem no meu livro. Uhum. E por enquanto estou contente com a minha escolha. Sim. Esse é um ponto, eu concordo com você, eu também segui pelo caminho da autopublicação, e eu também gosto muito porque eu converso com a pessoa que faz a capa, eu converso com o revisor, tô dentro de todo o processo, não só para o livro ficar da forma com que a gente imagina, mas para aprender. Eu gosto muito de aprender todos esses processos, né? E Uhum. eu, estando aqui no meio literário, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, os caminhos, eh, já chegou até para mim um contrato de uma editora, falou assim: "Juliano, analisa para mim e vê se faz sentido", né, então, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar nesse sentido, e a autopublicação permite você conhecer todas as etapas desse processo, né. Dá mais Sem dúvida. trabalho, igual você falou, né, talvez o alcance não seja tão grande quanto uma grande editora divulgando o livro, mas acho que é prazeroso, né. Eu sinto que o livro é mais nosso, né, a gente fica mais Sem dúvida, é próximo do isso. livro, né. É isso mesmo, sim. Eu não sei quantas vezes é que eu reli este livro, porque eu reli depois de o escrever, eu reli depois de o pôr na plataforma, eu voltei a reler depois de me ser enviado um primeiro exemplar, eu Sim. alterei, eu voltei a reler, portanto, eu li várias vezes e sempre que lia alterava coisas. Eu cheguei a dizer à minha irmã que a pobre coitada é realmente a pessoa que lê Uhum. sempre os meus rabiscos. Ah, Sim. eu cheguei a dizer-lhe, realmente o processo de escrita é uma coisa que nunca está acabada. Nós, pelo menos no meu caso, eu nunca Uhum. considero que um livro esteja acabado. Eu acho que sempre que ler um dos meus livros, seja hoje, se eu amanhã ler outra vez este livro, eu acho que tenho coisas a apontar e há coisas que eu alterava. Uhum. Mas pronto, eu acho que é normal.
Sim, sim. Isso mostra que você gostou do resultado, né, que você sente orgulho do seu livro. Você Sem sempre está dúvida. lendo, se você sempre, enxerga de possibilidades, né, de às vezes dá vontade de mexer uma frase aqui, mexer sempre vai encontrar algo É para isso. melhorar, né. Mas, bom, mas mostra que você de fato ficou feliz, né. E o lançamento do livro, né, como que foi? Como que você, pensou, como que aconteceu? Aí a gente falou assim da escrita, publicação e agora o momento de mostrar para as pessoas e depois vender, né. Como que foi Uhum. esse momento? É assim, ele ainda não foi. Ainda não então Não, tá nesse então ele, você ainda tá bolando, o lançamento, né? sim, eu na realidade pensei: "Faço ou não faço?". Hum. Porque há sempre aquele medo e depois não aparece ninguém, não é? Aquele medo, né, de Mas fazer um evento é, exato, a pessoa presencial e chega lá e ninguém está aparece. sozinha, é isso. 3 ou 4 pessoas da família e nós estamos: ok". Hum, Mas optei por realmente avançar e sem medos, vamos a isso. sim. Agora realmente estou aqui no processo de onde é que vou fazer, portanto, tenho aqui 2 opções. Uma delas é uma escola de artes, todas as artes, música, dança, canto e escrita. Legal. E a outra é a biblioteca aqui da zona. E então estou aqui entre estas 2 opções, não sei muito bem, em qual delas é que irei realizar o evento, mas sem dúvida que será no dia 20 de maio. Portanto, ainda estou Tá aqui. próximo, menos de um mês, né, 20 de maio já Sim, tá que está legal. sim. Que bom. Então, e eu quero saber como que foi esse lançamento. Vou te acompanhar, né, a partir de hoje para ver como que foi. Bom, obviamente desejo sucesso, que dê tudo certo. E me veio um ponto aqui, não está nem na pauta, mas o seu livro vai ser traduzido para outras línguas? Você pensa nisso? Na tradução do seu próprio livro? Inicialmente eu pensei, existem várias plataformas, que neste momento já oferecem tradução, Uhum, não é, e divulgação para outras línguas. Eu inclusive trabalho para algumas delas, sim. e depois, portanto, os tradutores são pagos em royalties, etc. E inicialmente eu pensei em pôr o livro numa dessas plataformas, mas eu tenho muita dificuldade, sendo eu tradutora, dar o meu livro a Uhum. outra a traduzir. Não sei, fica sempre aquela coisinha de e se não ficar bem. Uhum. Sim, além de ter talvez um ciúmes, você pode ter lido seu livro, Também. mas, qual profissional que eu vou confiar, né, para traduzir o meu livro, né? É isso. Sim, acho que eu consigo imaginar um pouco esse cenário. Eh, Aí a gente falou de lançamento, né, aí a gente esbarra num ponto que qualquer mercado tem, que são os desafios gerais, assim, da literatura, né. Uhum. A gente teve um momento de pandemia que foi o mundo inteiro foi muito complicado, bibliotecas, escolas, livrarias, tudo fechado, impactou muito os lançamentos, né. E a gente tem uns desafios locais, assim, seja de venda de livros, de distribuição. Eu sei que Portugal tem uma política de distribuição de livros bem mais, não sei se é avançada, mas melhor do que aqui no Brasil, de uma forma geral. Como que você enxerga, assim, os desafios que você, como tradutora e escritora, agora, né, autora publicada, enfrenta aí em Portugal? A nível da distribuição do livro, Sim, distribuição, venda, o que que você considera do meu de livro em desafio? particular, é isso? Sim. Ok. Assim, lá está, a autopublicação. Eu acho que aqui em Portugal a autopublicação ainda não é muito bem vista, o que a Uhum. meu ver é um erro. Eu acho que a maior parte das pessoas aqui em Portugal ainda vê a autopublicação como um escape para quem não sabe escrever. Ah. Eu, no meu caso, eu sou muito impaciente, como eu dizia há pouco, Uhum. e realmente eu não me via a esperar 6 meses ou 8 meses. Não é uma questão de eu não achar que a minha escrita não tenha qualidade. Eu realmente gosto do que escrevo, gostei muito do resultado, e voltava a fazer autopublicação, precisamente por aquilo tudo que já falámos, por todo o envolvimento. Agora, obviamente que autopublicar, provavelmente tem muito mais desafios a nível de divulgação do que como editora tradicional. Uhum. Em primeiro lugar, porque como editora tradicional tem parcerias com inúmeras livrarias de rua, a Sim. nível nacional e se calhar até mesmo internacional. E um autor autopublicado tem que fazer tudo por si.
Logo aí é muito complicado e a maior parte das plataformas de autopublicação não têm parcerias com livrarias de rua. Portanto, é o autor que tem que fazer esta aproximação, portanto, promover, e depois Sim. acaba sempre por dar aquele medo de, ok, vou lá deixar 100 exemplares, não recebo nada, será que depois vai, não vai? Uhum. Portanto, nesse sentido, como autopublicação, eu acho que é mais por aí. E depois lá está, é aquela situação que eu dizia aqui em Portugal não ser aceita ainda como uma publicação normal. Acho que talvez esse seja o maior desafio, né? O maior problema, característica cultural de ainda não ser tão bem visto o autor independente, né? Uhum. Eu tive Então, várias pessoas a perguntarem-me como é que publicaste? Olha, publiquei numa editora de autopublicação. Ah, foi dessas. Que é logo aquela, não é? Sim, foi destas porque, não é? Eu sinto sempre sim. necessidade de explicar que foi Já porque. colocam o seu livro como algo menor antes mesmo É de isso. ver, de ler. Então, talvez essa seja a primeira barreira que você tem que enfrentar como autor independente, né? E algo que não depende de você, naturalmente, né? Então, talvez você tenha que se esforçar mais, né? Enfim, apesar de você já ter vindo aqui no Brasil, né? Você ter familiares aqui, então você conhece um pouco aqui da nossa realidade. Quando você falou algo, foi algo que me despertou a surpresa, porque aqui é extremamente bem difundida a literatura independente. E, inclusive, tá virando uma dor de cabeça para as grandes editoras, né? Porque o autor aqui, eu acredito fielmente que a primeira opção é independente. Já Hum. começa com essa primeira opção. E o mercado, ele não. O mercado fala assim, principalmente os leitores, né? Quem vai consumir o livro, não vê como problema nenhum. Talvez o desafio que a gente tenha é o autor estreante, né? A pessoa não conhece o autor. Então, por que eu leria esse autor, sendo que eu não conheço ele? Mas Exato. não importa a forma que ele publicou, mas é um desafio que qualquer profissional que está entrando no mercado enfrenta, né? Não só na Hum. literatura. Então, ser novo no meio, você tem o desafio de ser um iniciante, né? De ganhar leitores, mas Eu interessante isso. acho, eu acho que também tem um pouquinho a ver com o facto de vocês aí no Brasil já consomem muito a nível do e-book. Então Sim, eu muito, acho que muito. a autopublicação também tem muito isso, dá para fazer as duas versões. Eu acho que aqui em Portugal Uhum. nós ainda estamos muito agarrados ao livro físico. E então acaba por ser um bocadinho também por aí, aquela coisa de, ok, Uhum. não é? Imagino se você fizer uma autopublicação só e-book, eu acho que a visão que é um livro menor é mais acentuada, né? Sem Então, dúvida. assim, cadê o livro? Não tem o papel? É só o PDF, né? É isso. Então, pode ter essa percepção. Aqui, depois que eu passei a conhecer mais da autopublicação e do clube de autores mesmo, que é gratuito, né? Mas antes, na minha visão, o e-book era uma versão mais barata ainda, porque você não tem Sim. todos os custos de impressão. Então ainda é a realidade de muitos autores que querem ter um livro publicado, mas tem um recurso financeiro menor, né? Então é uma opção. Mas é exatamente isso era o objetivo da minha pergunta, entender um pouco mais assim do mercado, né? Aí o mercado português, que são os desafios que você enfrenta, né? Você pensa em trazer. O livro ele vai ser lançado aqui também, aqui no Brasil? Você Para já imaginou? não tenho essa opção, digamos, não é a ideia, é mesmo a opção. Porque o meu primeiro livro, que é um livro técnico, é o Batalhas de um Tradutor Iniciante, ele foi lançado cá e foi lançado aí em São Paulo. Mas foi Uhum. porque me foi oferecida essa possibilidade. Eu fui convidada como palestrante da Abrates, que é a vossa associação de tradutores, Sim. e foi-me perguntado se eu queria fazer um pequeno evento de lançamento e de assinatura de autógrafos no livro na própria palestra. E, portanto, tive essa oportunidade. Uhum. Neste momento, não tenho ainda nenhuma oportunidade em aberto, mas quiçá. Sim, sim. Legal. E aí entra um ponto que eu queria puxar o assunto agora, é os seus planos na literatura, né? Você estabelecida no mercado de traduções, com o romance agora lançado, o que você planeja ainda para 2023, para o ano que vem? Como que tá sua visão de carreira aí? A nível de tradução, é para continuar, obviamente. A Sim. nível da escrita, eu sempre me considerei como profissão tradutora.
escritora nas Uhum. horas vagas. Mas estas horas vagas estão-se a tornar muito longas. Portanto, eu Sim, acho que neste momento já posso dizer, eu sou tradutora e escritora. escritora. Exato. Então, eu neste momento, lá está, já tenho um livro técnico, agora tenho um romance. Eu gostava de tentar também aqui a versão de ficção para adolescentes. E estava a pensar, um dos primeiros livros que eu li enquanto miúda foi de Júlio Verne, foi A Viagem ao Centro da Terra. Sim. E eu estava a pensar fazer algo similar, mas obviamente passado aqui em Portugal. Nós temos vários sítios bem, bem bonitos que dava para fazer uma história bem Sim. mirabolante, não é? Assim, desse género. Então tenho assim algumas ideias em fazer algo desse género. E como tenho várias amigas professoras, seria uma ideia depois, quiçá, difundir nas escolas o Uhum. livro. Ah, que legal. O que eu percebo e que eu costumo falar, assim, quando o escritor publica o primeiro livro, dificilmente ele fica só no primeiro livro. Principalmente quando são, né, histórias ficcionais, os romances, porque a nossa mente tem que se expandir tanto, né, para criar uma história, para uma ficção, que a gente não consegue parar no primeiro livro. Então, é muito comum, às vezes, estar escrevendo o livro e já está pensando no outro. Você fala assim, Exato. ó, calma, vamos terminar um para depois pensar no outro. E talvez seja muito isso, né, que você falou. As suas horas vagas estão aumentando, né? Então chega num ponto que a escrita ela deixa de ser um hobby e vira de fato uma profissão, de você se assumir como tradutora e escritora, né? Exato, sim. Não, eu tinha vergonha, confesso que eu tinha vergonha de dizer que era escritora. Eu dizia, não, é nas horas Uhum, vagas, não é? Faço uns uhum. rabiscos. Mas neste momento eu já me sinto, não é? Parte do clube, como, como se Aham, costuma dizer, não é? sim, Então realmente já vou dizer, não, eu também, eu sou escritora. sim. Aqui é muito comum, né? A gente até brinca muito, por exemplo, a pessoa é músico, né? Ah, eu sou músico. Ah, e trabalha com o quê, né? Então, Exato. assim, é como a parte artística, ainda um pouco, pelo menos aqui, é vista muito como segunda opção, como um lazer, e não como um trabalho principal. E a escrita está muito nisso, né? A gente sabe de todas as dificuldades de viver da escrita, né? De Uhum. viver da literatura. Então, quando você fala que é escritor, as pessoas imaginam, ah, mas ele deve trabalhar com outra coisa para pagar as contas, né? Então, mas Agora a gente também. imagina, agora imagina cá em Sim, Portugal que tanto a tradução como a escrita estão nesse rol. Tanto uma sim. como outra são consideradas hobbies. Então, quando eu digo eu sou tradutora, ok, e E, escritora? Não, não, e qual é a profissão? É tradutora e escritora. sim. A profissão formal, né? Aquela coisa. Exato. Você trabalha no horário comercial. Mas eu vejo principalmente pela literatura independente, eu acho que ela tem carregado muito. Porque a gente está falando de independente, são várias vozes, né? Não é só a voz da editora. Então, são milhares de vozes falando: olha, essa é a minha profissão, né? Olha, eu Uhum. trabalho com isso, eu ganho a vida com isso. Então, quanto mais profissionais, né, autores dependentes, igual eu, igual você, melhor para a gente mesmo, né? Passa a ser socialmente aceito, né? Como Exato. profissão e mais valorizado também, né? Sim, existe mais competitividade, sem dúvida, mas mais visibilidade. Exato, é exato. E pensando na visibilidade, mais também a gente pensando nesses aspectos culturais, eu percebo aqui no Brasil cada vez mais a gente lendo autores nacionais, né? Uhum. Pô, a gente pega não só Brasil, mas Portugal também, a gente tem uma lista imensa de grandes autores, né? A gente vai pensando um de cabeça, né? Saramago, por exemplo, português Uhum. e muito, muito lido aqui no Brasil, tem vários outros, mas os novos autores contemporâneos, os autores independentes, tendo cada vez mais espaço e, naturalmente, os leitores passam a consumir mais livros nacionais. Você vê esse movimento aí também em Portugal? Como que sempre foi aí, né? A literatura, os leitores consomem mais os conteúdos de autores portugueses ou é também muito comum autores de fora? Pensando muito assim, você também agora como autora publicada é de interesse seu, naturalmente, né? Leitores portugueses lendo autores portugueses. Claro. É assim, eu penso que nós sempre consumimos muito mais literatura que vem do exterior do que literatura Uhum. nacional. Sim. Agora, realmente, tem-se visto uma mudança, até porque
muitas das nossas personalidades públicas, não é? Têm vindo a escrever livros, comediantes, etc. Portanto, acaba por haver também muito mais consumo de livros nacionais. Agora, também é verdade que o que eu noto a nível de diferenças do Brasil e de Portugal é que vocês têm muito mais enraizado esta cultura toda do YouTube, dos livros, não é? Sendo divulgados no YouTube, dos booktubers e não Os sei o quê, booktubers, isso. exatamente tudo isto. E acho que cá em Portugal ainda é muito recente, inclusive eu andei à procura para podermos fazer aqui entrevistas também cá, não é? Eu encontrei uma lista muito pequenina de booktubers portugueses, então eu acho que nesse sentido vocês estão muito mais à frente e acabam por ajudar a divulgar muito mais a vossa literatura nacional, mesmo a nível da autopublicação. Ou se calhar até mais a nível da autopublicação do que da publicação tradicional. Nós cá, se calhar os que existem estão muito mais virados para estes conteúdos que são muito mais publicitados, portanto, porque realmente pertencem a pessoas conhecidas, não é? E que se calhar deviam passar um pouquinho mais para nós autores autopublicados. Sim. É legal saber, é interessante saber desse aspecto cultural, mas eu acredito que seja um movimento, né? Igual eu te falei, né? Eu tenho estudado cada vez mais a parte literária, cultural de Portugal. O número de pessoas, né, que criam conteúdo, ela é menor, mas acho que tem uma questão também de eu estar aqui, então os algoritmos de rede social também não vão mostrar muito conteúdo de fora e tudo mais, mas tem muitos perfis super interessantes, bem estruturados. Acho que é uma questão de que está acontecendo, né? Acho que Sim, 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 sem está num dúvida, não. processo, né, de desenvolvimento, de Isso crescimento. concordo. Sim, eu acho que está a crescer, mas ainda Sim. está em criação. Acho que vocês já têm muito mais enraizado do que nós. Nós ainda estamos aqui no processo de criação e desta divulgação. Uhum. E depois lá está, é o que nós comentávamos há pouco, a autopublicação ainda não está tão bem vista. Sim. E quando começar, se calhar, a ficar mais bem vista, se calhar também começa a haver mais divulgação positiva. Sim, sim. Então, bom, tomara que a gente, né, tomara que você veja de fato essa evolução, esse crescimento, porque é de total interesse seu, naturalmente, como Claro. autora publicada, né? Então, bom, Ana, chegando aqui na parte final da nossa conversa, queria te agradecer. Obrigado. E um fato, né? Você abriu as portas aqui do nosso podcast para autores portugueses. Então, eu fico bem feliz. Você é a primeira pessoa não brasileira que está aqui com a gente. Eu quero cada vez mais. Acho que essa troca cultural, essa troca literária, ela é muito importante. Eu falo assim Sem por dúvida. mim. Então, agradeço e desejo muito sucesso com o lançamento lá no dia 20 do seu livro e que você trilhe caminhos cada vez mais legais, interessantes e de sucesso na literatura. Obrigado, viu? Eu é que agradeço muito este bocadinho que nós tivemos aqui. E já agora eu vou Sim. aproveitar, Juliano, só para apresentar aqui o livro. Ah, ele tá em Este é mãos. o livro. Eu devia ter pedido para ver antes. Eu fico super Pronto. curioso. Que lindo. Ah, que legal. Ok, pronto. É bom que o nosso podcast ele vai tanto para o Spotify quanto para o YouTube em vídeo. Então as pessoas de fato vão ter a oportunidade de ver o seu livro aqui na tela. Que bom. Bom, Ana, obrigado, tá? Obrigada eu. Sucesso. Então, um abraço, até mais. Obrigada. Até à próxima.